Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Jaqueline Diniz, ela que faz harmonia de ambientes através da sabedoria da Cabala e do Feng Shui. E ela vai falar sobre você e a sua casa, purificando o seu templo. Vamos então aguardar a querida Jaqueline Diniz para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria aqui de São Paulo. Vamos lá dar boas-vindas à querida Jaqueline para que a gente possa realizar o nosso lar doce lar, né? Afinal, estamos aqui todos para viver de forma mais saudável, mais plena, mais próspera e muito mais feliz. Aqui tá bem frio. Bem-vinda, querida! Tudo bom? Oi, tudo E aí? bem? Tudo ótimo. E você? E agora eu não estou ouvindo você. Cadê o seu som, o God? Pronto, Tudo voltou. bem? Ok, Tudo, voltou. graças a A Deus, tudo internet está ótimo. estranha. Olha, eu vou Então, dizer para você, você tá com frio aí, mas eu tô com bastante calor aqui, viu? que sorte sua, porque olha, eu coloquei mais um casaco em cima do colete, Nossa, porque realmente então, a minha casa é gelada. Oi, Maurício, olha, tudo bom? Um abraço para eu você. tô assim até encalorada. Eu não sei se eu tô encalorada de alegria de estar aqui com você. Porque o coração aí fica palpitando feliz e vem aquela coisa, aquele calor assim no corpo, sabe? Então Ah, acho mas que que bom, né? isso contribui. Contribui, com certeza, muito bom. Super bem-vinda. Fazia Então, tempo que a gente não conversava, né? E pois aí, é, eu vi e que é ser... teve a celebração do Pessah no final de semana, né? Vocês fizeram uma linda celebração. Exatamente Eu vi no teu isso. Instagram, maravilhoso. Eu queria aproveitar, antes da gente começar a nossa conversa, que é sempre tão gostosa, dar boas-vindas para todos que estão aqui, né, sempre. E primeiro te agradecer pela honra de estar aqui. Agradecer sempre a minha querida Jane, que ela para mim é um grande exemplo. Eu não estaria aqui se não fosse o seguir os passos dela, que ela para mim sempre é uma grande inspiração. Então, um beijo especial para ela. Talvez ela não esteja aqui agora, mas um momento ela vai estar assistindo esse vídeo e sempre o meu coração tem assim Claro. um amor que flui para ela naturalmente. E agora sim a gente pode entrar e começar a falar. E a última vez que eu estive aqui conversando com você, nós estávamos justamente falando sobre os livros sagrados, sobre a Foi. nossa Bíblia cristã, sobre a Torá. Natural. Isso, e nós aqui estávamos colocando um assunto que eu vou puxar assim como gancho, como se hoje fosse o segundo capítulo daquele primeiro capítulo. Para dizer que esses livros sagrados, eles não são só um livro de histórias para a gente ter no momento que a gente quer ter uma inspiração mais divina, um pensamento mais puro, aí a gente vai pegar a Bíblia e vai fazer lá uma leitura. Vale também, mas a gente pode usá-los como um manual, né, dessa viagem, dessa jornada que nós estamos aqui na Terra, que a gente sabe que a gente quer ser feliz, a gente busca muitos caminhos para ser feliz, mas muitas vezes a gente não sabe se a gente está acertando, não está acertando, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E esses livros podem traduzir para nós um direcionamento, porque eles trazem uma linguagem divina que está além da materialidade. E o Albano, né, que fala de astrologia, que é sempre tão interessante, tudo que ele traz, né, enriquecedor. A astrologia foi a primeira ciência e, através de Abrão, patriarca, nós recebemos todo um conhecimento que está contido na Torá, que está na Bíblia. E ele mostra essa linguagem do nosso Criador através da energia das estrelas, da lua, do sol. E nós aqui na Terra, no mundo físico, sendo influenciados por tudo isso. E quando a gente fala exatamente o que aconteceu no último final de semana, que nós estamos falando sobre a Páscoa cristã e Pêssar, né, que a gente pensa que são duas festas
uma para a tradição cristã, outra para a tradição hebraica, e quem está dentro da Cabala entende que nós estamos falando da mesma coisa. E esse ano, não por coincidência, as duas caíram exatamente na mesma data, porque este ano, dentro do calendário solar e o calendário lunar, nós tivemos dentro da Cabala 2 meses que foram coincidentes, quer dizer, a gente teve o início desse novo ano astrológico, que seria a lua nova de Áries, exatamente no mesmo início da primavera. Sempre é o início da primavera, e por isso em alguns anos, a cada 17 anos, 9 vezes existe essa coincidência, que existe 2 meses de peixes. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, que não é esse o nosso tema de hoje. Mas eu quero dizer que dentro dessa linguagem cósmica nós tivemos, então, essa coincidência do solar e do lunar estarem juntos, começando esse novo ciclo. E aí acontece que algumas festas cristãs estão baseadas no calendário hebraico lunar, e por isso a gente tem algumas datas que são fixas, mas outras variam no mesmo calendário. E neste ano, então, a gente teve Páscoa, que é a ressurreição, sim, a vida que vai vencer a morte, o renascer desse novo ser puro, imortal, que reconhece a centelha divina que está dentro dele, que pode fazer milagres o tempo todo, que está disponível para todos nós, porque o nosso Mestre Jesus, a palavra dele era essa, né? Era esse grande ensinamento. E Pêssar também está ligado a esse renascimento, no sentido de sair de uma escravidão, de padrões, de limites, e conseguir fazer um salto sobre a morte. Porque Passover, né? Se a gente for para o inglês, que tem essa palavra que fica tão clara, né? É como se a gente tivesse... É como se o anjo, na última, só para quem talvez não tenha essa... Vou trazer aqui para vocês de forma resumida o que aconteceu naquela noite de Pêssar, que depois de muitas pragas, o faraó não queria libertar o povo, não queria deixar que ele fosse embora ali do Egito, o povo hebreu. E Moisés, sempre negociando com ele, e ele dizia sim, aí passava um tempo, ele voltava atrás, dizia não, aí dizia sim, dizia não, até que a última dessas pragas foi a morte dos primogênitos, e foi pedido para o povo hebreu que colocasse dentro do mês a partir da o primeiro pedido, vamos abençoar a lua nova do mês de Nissan. Todo mês o primeiro preceito é fazer a bênção da lua nova, só que ali já era a lua nova do mês de Áries, que é o início. Então foi feita essa bênção durante 12 dias, que a gente plantou sementes com cada uma das energias de cada um dos meses. Mas no 10º dia, que representaria a energia de Capricórnio, se a gente pensar no símbolo desse mês do Capricórnio, e a gente pensa lá no Deus Ra, você que acabou de vir do Egito, se a gente pensar naquela entrada ali de Karnak, né, e você Sim. vê aquele símbolo, então, e o que foi pedido? Todos aqueles que faziam parte do povo hebreu, que eles trouxessem para sua casa aquele carneiro e amarrassem no pé da sua cama, e esse carneiro ficaria amarrado no pé da cama até o 14º dia, que seria a lua cheia, né, Cadê você? O seu som. Não estou te ouvindo. Família Paco, vocês estão me ouvindo? Alô? Ok.
Voltou? Voltou. Pronto. Yes. Então, no 14º dia, esse carneiro seria sacrificado, mas com o sangue deste carneiro seria colocado no batente da porta uma letra rei em hebraico, que por sua vez é essa letra aqui, que é a letra deste mês, esse rei aqui, que dentro do hebraico ele significa, na Cabala, um recipiente, é como se estivesse criando um recipiente. E aí o anjo, quando passasse à noite, aqueles que tinham no batente da porta este sangue, ele iria passar por essa casa e não haveria ali a presença da morte. Esse é o ritual. No dia seguinte, eles iriam sair e iriam seguir o Moisés, né? Moshe Rabbeinu. Uhum. Então, a Páscoa judaica é a lembrança desse ato da saída do Egito. Da saída do Egito, que quando a gente fala Egito, não é essa terra maravilhosa, o Egito, porque o Egito é Terra Santa, é a Terra Santa, mas a gente usa esse vocabulário do faraó como sendo aquelas tiranias que nos aprisionam dentro dos limites e nos escravizam, sendo elas os nossos apegos, sendo elas aquelas nossas necessidades que a gente acha que são necessárias na nossa vida. Nós não estamos nem falando do outro, nós estamos falando de algo que está dentro de nós. Precisar ser reconhecido, precisar ser aceito. N coisas que fazem parte ali do nosso cotidiano e que a gente não consegue liberar. E aí, por isso a gente chama o faraó, aquele que tiraniza. Bom, o povo então saiu na liberdade. Então, pensa, é essa possibilidade de sair para essa liberdade. E quando a gente pensa aqui no nosso mundo físico, livre é aquela pessoa que usa do seu poder com responsabilidade, pode fazer as suas escolhas com responsabilidade e assume, né, que ela é o criador, ela está construindo a sua realidade. Então, se a gente pensa na festa da Páscoa cristã, com esse nosso mestre que fala que a gente pode criar o milagre, então a gente pode ser feliz, não porque vai cair do céu essa felicidade, mas porque a gente pode construir essa felicidade. Claro. Da mesma forma, o povo hebreu pode sair do limite e ir além, né? Porque o milagre o que é? Ir além da fisicidade, além daquela caixinha que a gente se coloca dentro dela, que é muito confortável. Então, e além disso, é sair da escravidão. Então, essas duas festas estão acontecendo na mesma data, trazendo um grande pacote energético para nós. Agora, para chegar na festa de Pêssar e poder aproveitar o máximo disso, dentro da tradição hebraica, o que se faz? Uma grande limpeza na casa física, mas uma grande limpeza para tirar de todos os cantos da casa um certo tipo de sujeirinha, que é chamado de hametz. Hametz que representa a farinha. Não se fala que nessa saída do Egito, tem um pão que é a nossa hóstia, que também não tem fermento, a hóstia cristã, ela seria, digamos, um paralelo a este pão sem fermento, que se chama matzá, mas na realidade ele é um pão que ele é socado, ele tem um número de minutos para que não cresça a farinha, e a farinha representa esse nosso receber, esse nosso lado do ego que quer receber para si próprio, que não quer compartilhar nada com ninguém, porque ele é tão limitado, ele acha que vai acabar, que se ele der amor, vai faltar amor para ele, que se ele doar do tempo dele, não vai ter tempo dele para ele resolver os assuntos dele.
que se ele segurar um pouco a boca dele, o outro vai achar que ele é fraco, ao invés de achar que ele está sendo muito corajoso de empregar bem o poder das suas palavras. Então, assim, é um lado que acaba tirando a gente desse caminho tão poderoso que é o caminho da luz. Porque está pensando só naquela pequenez do eu. Bom, essa limpeza, se a gente pensar de forma física, é tirar de casa essa farinha que quando é agregado água, ela cresce, como o nosso pão, né? O nosso pãozinho tão gostosinho, ele cresce. É só jogar água, só colocar lá uma coisa, ele infla, né? E a matzá é esse pão que não cresceu, não precisa crescer. Até se fala que o pão não cresceu, que se come o pão assim porque não deu tempo. Deu tempo. Porque tudo que aconteceu na saída do Egito foi muito bem programado, foi muito bem organizado. Quem foi sabia o que estava fazendo e queria ir, porque viu todas aquelas pragas que, por sua vez, pareciam ser pragas para o povo egípcio, mas, na realidade, eram bênçãos para o povo hebreu, porque deu a condição dele olhar, né? Olhar e ver que, puxa, o que está acontecendo aqui é além do que eu podia imaginar. É aquela coisa do São Tomé, ver para crer, né? Eu quero acreditar, né? Se eu não ver, porque a gente tem esse nosso lado. Todas essas histórias mostram para nós coisas que estão presentes dentro de nós. E aí, quando a gente segue essas possibilidades, a gente traz um sentido para essa nossa vida que não está lá longe, tá no aqui e agora. E aí, durante esses dias, se faz uma grande limpeza na sua casa. Aí vamos trazer agora aqui para o século XXI, né? Eu poderia, sim, dizer para vocês, para fazer essa limpeza, se dentro da tradição hebraica se tira todas as roupas do armário e depois passa a escova nelas, coloca dentro do armário, se tira da casa todas as louças, se tira de todos os armários, se tira todos os livros, a família inteira fica durante praticamente, desde a festa de Purim, praticamente umas 3 semanas num trabalho. As pessoas pensam, ai meu Deus, vai chegar Pêssar, então agora vai ter uma trabalheira para fazer, e realmente eles fazem isso. Nossa, olhando nos mínimos detalhes. E eu vou dizer para vocês, olha que coisa maravilhosa se todos nós tivéssemos esse hábito tão saudável de tirar tudo que a gente tem dos armários, tudo que a gente tem das cômodas, das gavetas, das prateleiras. Porque no momento que a gente tira para limpar e para olhar, se a gente tivesse um olhar que avalia e pensa, meu Deus, mas será que isso que está aqui é necessário estar aqui para esse ano, para o próximo, talvez a gente vai olhar para quase tudo e vai dizer sim, tudo que está aqui é necessário. Mas na hora que a gente tira aquela roupa todas do armário para depois colocar lá de volta, será que a gente esse processo de avaliar isso serve, isso não serve, mesmo que eu não tire nada, já está mexendo condições dentro do meu ser e eu já estou fazendo aqui já uma avaliação que dentro da Cabala é um processo que a gente chama de techuvá. Techuvá, que se chama o retorno. O que é esse retorno? Muitas vezes eu consegui chegar numa semente que causou um curto-circuito que acaba criando uma casca que vai fazendo uma cobertura no meu ser, na minha casa, e que impede a luz de entrar. Chegam momentos que a gente está com tantas cascas, com tantas coberturas, que a luz não entra mais. E aí o que acontece? Aparece uma dor, uma doença,
uma dificuldade num relacionamento, talvez até a falta de relacionamento, uma situação de dificuldade no sustento, na prosperidade, talvez a falta do sustento e da prosperidade. Por quê? Porque a gente tem que pensar que se o nosso Criador é puro amor, ele faz o amor incondicional. A gente fala que faz o amor incondicional, mas vamos falar sério. Tá cheio de condição para a gente compartilhar esse nosso amor, que a gente tem o potencial de compartilhar, né? Mas para o nosso Criador não, ali ele é incondicional. Então, por que uns têm mais e outros têm menos? Pois é. Então, tudo é esse processo. Nós temos que voltar para a semente. Nós temos que usar dessa nossa consciência para fazer essas avaliações, para tentar ir tirando essas cascas, para tentar ir tirando. E se todos nós somos, agora na Torá nós estamos lendo o terceiro livro, o livro que fala sobre um chamado do nosso Criador para nós. E todas as leituras que são semanais são divididas em porções. E neste livro, ele fala, a maioria delas, sobre sacrifícios. Fala qual é o trabalho do sacerdote, como é a roupa do sacerdote, como ele efetua com cada animal, qual o sacrifício que deveria ser o feito para cada uma das questões, se é um sacrifício de agradecimento, se é um sacrifício por conta de um pecado. E aí, quando a gente lê e leva tudo isso assim de forma literal, a gente fica pensando, né? Meu Deus, todo ano relê essa história que fica falando sobre esse tipo de situação com os animais, coitado do animal, o que o animal tem a ver com isso? Mas esse é o ponto da gente levar as histórias ao pé da letra. E a gente entende que quando a gente está falando sobre esse sacrifício animal, nós não estamos falando sobre um animal no altar, um animal, mas nós estamos falando sobre um lado animal, sim, que está dentro de nós. Aquele lado animal que quer pegar, comer, que quer conquistar, que quer tiranizar. E esse sacerdote, entre cada um dos sacrifícios, precisa estar com a roupa dele intacta. Ele precisa se purificar. Ele precisa se conectar com a luz para estar com essa roupa. Se diz que a roupa do sacerdote era tão maravilhosa no templo sagrado que reis e rainhas iam até Jerusalém para olhar as vestes do sacerdote, aquela joia que ele tinha aqui no peito, o peitoral dele, que era tudo muito lindo. Agora, se ele estava manipulando todo esse sangue, ele tinha que trocar de roupa muitas vezes, né? E aqui a gente vai trazer exatamente isso. O fato de que cada um de nós tem essa roupagem. Se a gente quer fazer o papel daquele que vai ter a sua casa pura, limpa, tem que fazer o trabalho de estar com a roupa limpa. Tem que limpar essa roupinha. Tem que lavar essa roupinha. Ela não pode estar cheia de contaminação. Nós estamos falando de algo físico na casa, sim, e nós estamos falando também sobre o nosso ser. O quanto é que nós estamos colaborando para que a nossa veste de sacerdote, o quanto a gente está se conectando para conseguir limpar, porque lavar essa roupa é purificar nós mesmos. O quanto é que a gente está trabalhando dentro da nossa purificação? O quanto é que a gente está trazendo
para nossas ações essa luz, porque o sacrifício, o sacro ofício é um caminho, uma forma da gente se aproximar da luz. Sim. É conseguir quebrar essas cascas para se conectar com a luz. Então, eu digo para vocês, nós estamos agora num excelente momento para cuidar da nossa casa. Lógico que a nossa casa tem que estar sempre muito limpa. A nossa casa precisa ter sempre o necessário. E a gente precisa ter dentro da nossa casa aquilo que faz bem para nós, aquilo que traz alegria. Guardar aquilo que a gente não gosta. Possuir, a gente está no comando. Tudo que está dentro da nossa casa está sobre o nosso cuidado. Então, guardar sobre o nosso cuidado coisas que não fazem bem para nós. Aí eu estou querendo dizer, eu estou levando aqui aos temas práticos. Olhar para coisas que trazem para nós tristeza, a gente não deve ter nos nossos olhos. Muitas vezes a gente ganha de herança ou tem coisas na nossa casa que a gente olha para elas, ao invés da gente transbordar de alegria, a gente fica alimentando um sentimento de... às vezes, né, uma coisa que não é boa. Então vamos aproveitar esses momentos, esses dias. Nós estamos, Carmen, olha, eu tô falando aqui que nem louca, né? Não, vai lá. Ah, tá bom. É para falar mesmo, eu tenho que aprender. Então tá bom. Então vamos lá, porque aqui o negócio vem e flui. Ainda mais para falar esses assuntos que eu amo. Aqui é tudo na base do amor. Na base do amor, veja bem, na base do amor, porque esse também é um grande amor, como as coisas não são por acaso. O que a gente celebrou ontem? Como tudo está interligado. Pena Branca. Pode existir ele limpeza e toda essa legião pode estar mais relacionado com o assunto da pureza. Estes seres que estão do nosso lado, que fazem um trabalho. Eu não teria o meu trabalho não fosse estar ancorado com essa maravilha que é a gente saber que nesse nosso planeta nós estamos todos juntos, tendo a possibilidade de caminhar junto com estes seres que... Ai, que maravilha, gente. Isso é pura luz. Pura luz. Então, já aproveito esse momento para gratidão a todos esses seres que trazem a harmonia para nós. E muitas vezes a gente não está nem consciente de que a gente está fazendo a limpeza na nossa casa, que a gente está andando com incenso na nossa casa para trazer purificação. E a gente não sabe quem está por trás dessa purificação. A gente tem que agradecer muito, porque eles estão trabalhando o tempo todo do nosso lado. Então, vamos reconhecer, honrar, homenagear, porque é um trabalho sem fim. A gente vai criando sujeira e eles estão lá limpando. Então, realmente, meu Deus. É verdade, é verdade. Não é? É bem isso mesmo. Pois é, muito legal você ter mencionado os seres da limpeza, porque eles sempre ajudam todo mundo, mesmo quem nem pede por ajuda, né? Agora, quando a gente pede, então, recebemos muito mais, né? As bênçãos de purificação, né? Eu vou dizer para você, a presença deles é essencial dentro do nosso planeta. Claro. Muitas vezes a gente pronuncia o nome de tantos santos. E a coisa mais maravilhosa que até a Heloísa e você colocaram nas publicações, falando que não existe, que é uma humildade, uma situação maior do que essa, que não existe um nome, que eles preferem ser chamados, todos eles, como é dessa legião, por Pena Branca, justamente para não ampliar aquilo que nós aqui estamos dizendo que a gente quer fazer a limpeza. Então, por si só, a presença deles já é um exemplo especial, espetacular,
dessa energia que a gente precisa criar dentro da nossa casa. Então, gratidão a eles. Nossa, aí vamos lá. Bom, aí vamos voltar. Obrigada. Vamos voltar. Bom, aí nós estamos desde Pêssar, desde a Páscoa, fazendo a contagem do Homer, que vai ser até o dia de Shavuot. Agora eu estou aqui trazendo para vocês mais uma situação para vocês entenderem que essa nossa live não está atrasada. Não é que teve Pêssar e agora nós estamos falando. Não, Pêssar foi o começo. A Páscoa foi o começo de um renascimento. Porque nós vamos trabalhar agora a formação de um recipiente sagrado para quando chegar no dia de Pentecostes, que é aquele dia que os apóstolos de Jesus falaram línguas, todos os povos que estavam fora, apesar de terem vindo de vários outros lugares, falarem várias línguas diferentes, vários idiomas, eles falaram um mês, todos eles começaram a falar, porque receberam o Espírito Santo, e começaram a falar, e todos ali estavam se entendendo, porque eles prepararam um recipiente que pode receber essa luz da união, essa linguagem que os seres da luz trazem para nós, que está aqui do nosso lado, mas que a gente muitas vezes não tem os olhos. Quando eu estou falando os olhos, eu estou falando olhos que fazem parte de todos os nossos sentidos. Sim. Porque antes da gente ser seres físicos, a gente tinha todos os sentidos, era um único sentido. E aqui separou. E durante a contagem do Homer, são 49 dias de purificação e limpeza. Uau. Nós já estamos aqui e nós vamos ter 7 semanas purificando e limpando o nosso recipiente para fazer crescer dentro de nós iluminações. Iluminações que são esferas da árvore da vida. Cada esfera representa uma parte do nosso Criador. Eu vou falar rapidinho cada uma das esferas, porque aí vocês colocam o foco em cada uma delas. Esta semana, nós estamos trabalhando a esfera de Hesed, que é a misericórdia, o compartilhar. Então, durante a semana, quem quiser pode depois ir no meu Instagram, ou então na sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat, eu vou falar sobre cada uma delas. O que a gente vai pensar nessa semana? Como é que é o meu compartilhar? Eu compartilho, por exemplo, estou aqui fazendo exemplos de reflexões, porque eu quero compartilhar, ou eu compartilho porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Quando eu compartilho porque eu me sinto bem, ou eu compartilho porque eu preciso que as pessoas reconheçam que eu estou compartilhando. Qual é a fundação? Então, eu vou andar. Eu tenho julgamento no meu compartilhar? O meu compartilhar é equilibrado? Eu recebo muito, mas eu compartilho muito? Eu recebo pouco, eu compartilho muito? São várias questões. Depois nós vamos entrar numa outra esfera que se chama Gevurah, que é o julgamento. Julgamento que muitas vezes a gente leva para um lado negativo, mas ele é necessário. Porque ele representa uma disciplina, ele representa uma fronteira, ele representa uma coragem de dizer não, que a gente também precisa do não. A gente precisa muito do sim, mas a gente precisa do não. Mas como é que a gente usa o não? Usando da misericórdia junto com esse não. E quando a gente une esses dois lados, a gente chega num equilíbrio, que aí já é a terceira esfera, que se chama Tiferet, que é a beleza. A beleza de duas forças equilibradas. E aí nós vamos seguir durante 7 semanas fazendo este trabalho. Quando a gente está fazendo esse trabalho, eu vou sugerir para vocês, vamos de forma prática e física cuidar. Eu vou sugerir aqui que cada um pegue a sua própria casa,
e use, a partir desta semana, divida a sua casa em 7 áreas. E cada uma dessas áreas, cuide dela uma semana. Uma área, pode ser, na primeira semana, pode ser a sala da casa, ou o quarto, depois o banheiro, depois a sua cozinha, ou os banheiros, depois a sala de jantar. Divida em 7 partes e percorra cada semana uma dessas partes e pense se tudo que está se tudo está em ordem, se tudo que está lá deveria estar, se tudo que está lá, quando você está naquele local, te traz uma sensação. Converse com tudo que está na sua casa. Cuide de tudo que está na sua casa. Dentro daquele ambiente, alguma coisa precisa de manutenção? Você pode estar fazendo esse trabalho físico, mesmo aqueles que não acompanham a linguagem da Cabala, mas você está fazendo uma ação de purificação e limpeza. Quem quiser incrementar mais, pode. Durante aquela semana que vai cuidar da sua sala, acenda a vela, acenda incenso, coloque intenção de purificação dentro daquele ambiente. Olhe embaixo do sofá se tem alguma sujeirinha ali embaixo. Às vezes tem pessoas que fazem isso toda semana, tem pessoas às vezes que demoram 6 meses para fazer. Mas mesmo que você faça, faça com a intenção de purificação. Sim. Porque já vai fazer diferença. Agora, o principal que eu vou dizer para vocês, porque isso é algo que a gente está trabalhando já há 5 semanas, nas últimas 5 leituras que a gente está fazendo. Que isso é algo que a gente deveria cuidar o ano todo. Mas se está acontecendo nas leituras e está acontecendo exatamente agora, no momento da ressurreição, é porque esse é o ponto que a gente precisa trabalhar para a nossa ressurreição. Porque Sim. Quem olha de fora acha que está tudo separado. Um dia Páscoa, um dia Peça, um dia Pena Branca, o outro dia a contagem do Homer. Mas tudo junto. E quando a gente coloca tudo junto, o chamado, que é essa leitura desse livro, o chamado. Onde está o chamado do nosso Criador? No poder da nossa boca. Agora é a hora de cuidar do poder da nossa boca. Cuidar daquilo que entra e, principalmente, cuidar daquilo que sai. Olha, essa é a frase que eu estou repetindo semanalmente para que fique muito gravada na mente de todos. A mente que mente, mas vamos fazer ela falar a verdade, que é: o Criador nos fez perfeitos, seres com 2 olhos, com 2 ouvidos, com 2 narinas, mas ele fez só com uma boca. Por que será que só precisa de uma? Para falar menos. Então, essa aqui já dá conta de tudo, porque ela pode já fazer a criação mais maravilhosa e a pior delas. E o pior é quando a gente usa das más palavras dentro da nossa casa. Claro. E nós podemos usar do poder da nossa boca para abençoar os nossos espaços. Usem do poder da sua boca para abençoar a sua casa, para abençoar os seus espaços, para abençoar os seus filhos, os seus pais, os seus entes queridos. Não esperem a falta para usar da boca para expressar esse amor que está dentro do nosso coração. Porque quando a gente está fazendo essa bênção, a gente está fazendo o poder de cocriar a bênção. A gente está expandindo uma palavra que tem uma frequência e tem uma inteligência que vai criando nesse nosso planeta
uma esfera que brilha. Chega de Sim. sombra. Chega de sombra. Para que ficar falando coisas que não têm sentido? Você sabe que dentro da Torá existe assim, dentro de categorias de falhas, existe uma delas que se chama Lashon Hara, que é falar mal do outro. Mas dentro dessa categoria de Lashon Hara, de falar mal do outro, a má palavra, pode ser até que a pessoa esteja falando a verdade. Mas para que essa verdade precisa sair da sua boca? A gente acha que porque a gente está falando a verdade, a gente pode falar tudo que a gente quiser. Mas não. por que a gente precisa propagar o negativo? Mesmo sendo verdade. Do outro. Se eu quiser falar de mim, tá bom, ok. E veja bem, não pense você, Carmen, que eu sou santa, porque eu não sou. Porque eu caio nessa direto. Nem eu. Ninguém na Terra, né, querida? Eu também não. Estamos todos aqui em aprendizado. Exatamente. Olha, volta e meia eu falo, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Porque a gente está aqui ainda. Se a gente fosse santo, não estava mais, né? Eu tenho um longo caminho a ser trilhado. Vou dizer para você, eu sou confessa, que eu caio muito. Não, mas eu também. Todos nós. Gostaria. Mas nós estamos aqui lutando. Um dia por vez. Exatamente. E eu vou dizer para você, uma coisa incrível quando a gente se entrega para este caminho espiritual, como as coisas na nossa realidade física vão se construindo meio que sozinhas. Porque eu vou dizer para você, na minha vida prática, porque isso para mim agora já virou prática, não dá mais para separar. Mas eu já tive uma época na minha vida que eu tinha o meu trabalho, que era um lado, e eu tinha a espiritualidade separado. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que tentava caminhar sempre, sem prejudicar ninguém, né? Fazendo o melhor, graças a Deus, sempre seguindo um caminho muito bom, mas as coisas eram separadas. E conforme eu fui entrando dentro da espiritualidade, as coisas foram se mesclando de um jeito que, se eu tivesse um dia imaginado, eu jamais teria imaginado que elas iriam acontecer do jeito que elas acontecem hoje. É verdade. E hoje é maravilhoso, porque o meu trabalho da arquitetura, que eu gosto demais, demais, eu não precisei abrir mão dele. Eu também não precisei abrir mão da espiritualidade, que para mim agora é o ar que eu respiro. Não dá para ficar pensando que eu consigo, né, ter hora para uma coisa, hora para outra coisa. E isso traz a maior alegria, né? Então, eu estou falando aqui da minha parte pessoal para as pessoas entenderem que eu vivo num cotidiano, numa vida que vai em obra, que está lá cuidando do cliente, do encanador, do eletricista, do pedreiro, que eu vou dizer que aí, olha as coisas como são, né? Eu tenho pessoas maravilhosas que são aquelas que estão caminhando comigo sempre, há muitos anos, e eu vou dizer, eles falam e eles fazem coisas tão boas, mas não é que é para mim, é porque a gente faz um time, né? E pessoas que, quando eu não tenho ali naquele momento, eu falo, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Mas não é que passa lá um minuto, aparece um anjo na minha frente, aparece uma pessoa e fala, não, olha, vamos resolver assim, vamos resolver assado, vai dar certo. E eu vejo que aquela pessoa Por quê? Porque a gente vibra na frequência, a gente atrai a frequência boa. E aí, muitas vezes, isso é uma coisa que aí, às vezes a gente está fazendo obras, ou isso quando é a parte de arquitetura, não vou nem falar no assunto de harmonização, mas está fazendo obra e às vezes tem obras, às vezes, que as coisas não acontecem tão redondo, que são coisas que parecem que tem uma situação, mas aí
a gente vê, né, o poder da boca, como ele cria uma situação que as pessoas acham que pode separar, mas infelizmente, gente, vai aprender pela dor, poderia aprender pelo amor, mas quando a pessoa acha que está separado, acaba, infelizmente, acaba passando pela dor. Tudo poderia ser mais fácil se o nosso olhar tivesse naquilo que realmente é mais importante. Mais importante, tá bom, às vezes uma pessoa cética vai dizer, ai, mais importante para você, mas não é para mim. Tá bom, eu vou respeitar, né? O que eu vou fazer? Eu respeito. Quem quiser caminhar aqui conosco, ai, vai me dar a maior alegria. Com certeza, vai me dar a maior alegria. E eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo porque eu sei que a minha missão, para a minha missão se cumprir, eu preciso de todo mundo que está aqui em volta de mim. Sim. Eu não posso fazer nada sozinha. Eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Agora, a gente precisa das pessoas em volta de nós nessa vibração boa, né? Eu gosto de organizar. Eu tenho essa loucura de gostar de organizar tudo. Organizar a parte física, organizar e fazer essa limpeza dessa pureza. Então, Carmen, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Isso é muito bom. Você tem 10 minutos. Eu estou adorando tudo. Inclusive, é importante, você falou que a gente tem que falar menos e abençoar. E a meditação é fundamental, né, Jaqueline? Porque tem muita gente que acha que meditação é blá, 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 mas hoje a ciência e a própria medicina comprova os benefícios na saúde física, mental e emocional, né? Você, como expert em arquitetura, feng shui, harmonização de ambientes, qual o cômodo da casa que é melhor para meditar? Tem isso ou não? Então, o melhor lugar sempre é onde a pessoa se sente bem. É que as pessoas... qual que é o ponto? Porque, assim, acontece muito, porque isso eu vejo, assim, toneladas, né? As pessoas gostam das regras. As pessoas gostam de receber algo que vem de cima e elas nem usam a cabeça delas para sentir, para pensar. A gente já se acostumou com isso. Olha, o caminho certo é X. Faz assim e pronto. Aí a pessoa fala, ok, então eu quero acertar, eu não vou nem pensar, eu não vou nem testar. Mas aonde é o lugar certo? É aquele lugar que a pessoa consegue sentar tranquila, onde ela não vai ser incomodada, aonde ela vai conseguir realmente... porque meditar não é relaxar. Meditar é fazer trabalho espiritual, vamos lá, né? Porque às vezes as pessoas acham que meditar é ir deitar e ficar relaxando. Você meditou, então você não está cansado. Eu vou dizer, Pêssar o Seder de Pêssar. O Seder é a ordem de Pêssar. É um ritual que começa eu ainda fiz live acendendo as velas. Então eu comecei às 5 horas, às 5:30 da tarde e foi até a meia-noite, sem parar. E aí, então, você chega no dia seguinte, e aí no dia seguinte ainda teve o Shahari, teve as orações de manhã. Aí você pensa, então você foi, fez, rezou, voltou para casa, tá tranquilo, tá tudo bem, não cansou, né? Gente, é trabalho espiritual, a gente tá realizando algo poderoso. E todas as pessoas têm que entender que elas têm a possibilidade de realizar um trabalho poderoso através da meditação e da sua consciência, fazendo uma visualização. Essa é a mágica, essa é a grande... Aliás, se é para falar do sacerdote, né? O tema de hoje era para falar sobre a purificação do templo. O sacerdote sabe desse trabalho. O sacerdote fazia o quê? Ele trazia a cura. Na época do templo não existia médico, não tinha medicina, não tinha essa história, eu vou no médico. Quem que fazia a cura? Era o sacerdote. Por que ele conseguia fazer a cura? Porque ele conseguia tirar o bloqueio
E ele fazia com que a luz que não conseguia se apresentar naquele local se apresentasse. E de que forma ele fazia isso? Existiam vários rituais, mas as pessoas, elas eram colocadas dentro de uma consciência novamente que as fazia vibrar. E eu vou dizer para você, dentro do trabalho agora de harmonização, quando a gente está fazendo um estudo em cima de uma planta e usando também a árvore da vida para ver o DNA espiritual, usando a cabala para ver o DNA espiritual daquela pessoa que é a dona daquele espaço, quando a gente faz a entrega do trabalho, porque o trabalho é muito profundo, a pessoa recebe ali informações que a cura não é a Jaqueline, de forma alguma. Eu estou sendo só um gerenciador para que a frequência daquela pessoa, através da própria consciência, faça essa cura. É como se agora ela abrisse os olhos e falasse: ah, eu não estava percebendo isso, eu não tinha visto isso antes. Porque se cada um de nós tem aqui essa expressão física, existe uma expressão de uma dimensão espiritual que através desse mapeamento a gente consegue enxergar. Olha, amor, você está com um bloqueio aqui na área da saúde, olha, existe aqui um bloqueio na área do relacionamento. Não é simplesmente olhar e achar que, olha, eu vou pintar a parede do meu quarto de rosa e agora a minha vida de relacionamento vai ser 100% perfeita. Porque tem pessoa... A gente encontra isso aí na internet. Tudo bem. É olhar só para a casca. Mas o que a gente quer aqui? Tirar a casca e entrar dentro disso. Então, voltando para a sua pergunta, vamos meditar em qualquer lugar. Todo lugar é lugar bom para meditar. Basta a pessoa querer. Se a pessoa quiser, ela vai fazer uma linda conexão, aonde quer que ela esteja. Isso é importante. Muito bom. Olha aí, família Pax, para entrar em contato com a querida Jaqueline Diniz, você acessa Jaqueline Harmonia, como é mesmo? Harmonização? Jaqueline Diniz Harmonização, aqui no Instagram. Jaqueline Diniz Harmonização lá no YouTube. Ou então pode me mandar um e-mail, mas acho que aqui pelas redes sociais é mais fácil. harmonia@jaquelinediniz.com. Harmonia com H, Jaqueline Diniz, como está escrito aqui. Vocês também podem mandar uma mensagem. Agora, eu toda sexta-feira acendo as velas da Shabbat ao vivo no YouTube. A maioria das pessoas que estão lá comigo querem trazer essa energia, que é a energia feminina da mãe que se apresenta toda sexta-feira. É como se a gente estivesse abrindo as portas da nossa casa e falando: ai, mãezinha, vem fazer parte da minha casa e do meu templo sagrado. A gente acende as velas juntos, a gente medita juntos. É uma alegria. Eu vou dizer para você que não é coincidência, porque eu usei orações tuas nas 3 últimas Shabbatot, porque foram orações lindas. Aquela oração da Quaresma foi usada muitas vezes durante esse período, porque, olha, gente, aqui eu quero estar em sintonia com aqueles que vibram luz. E o quanto mais eu estiver perto da Carmen, mais feliz eu vou ser. Então eu preciso, é verdade, eu preciso estar bem pertinho dela. Então, trazendo as palavras dela para minha meditação, eu já sei que a minha meditação já está, olha, subindo. Eu já vou usar essas asinhas dela, porque eu quero sair voando junto, mesmo. E a gente sai voando junto. A gente sai, mas a gente bom. sai. Rezar é importante. Então, assim, eu convido todos vocês. Na Shabbat, a gente fala sobre a porção da semana. Oi, meu amor. Que horas? Estão perguntando a horas que você... que horas você acende a vela? Às 18 horas, às 6 horas da tarde, toda sexta-feira. Às 6 horas da tarde. Eu trago cristais, porque os cristais também são amigos. A gente fala sobre a energia da semana. A gente fala sobre a astrologia cabalística, porque essa linguagem toda está junto. A gente fala sobre o Zohar. A gente fala sobre a Torá,
que é a nossa Bíblia cristã, os 5 livros de Moisés. A gente une tudo. A gente fala as orações da Carmen, a gente fala sobre fraternidade branca, que eu ainda sou sempre aprendiz quando eu estou perto aqui das minhas mestras, da Carmen, da Jane. E acho que a vida inteira eu vou ser aprendiz, com certeza. E a gente vai aprendendo juntos. É verdade, mas eu também, estou sempre aprendendo. Olha, nós temos 4 minutos. Amanhã eu estou aqui conversando com o Cleudio Bueno, meu companheiro, que vai estar falando sobre Fraternidade Azul, parte 3. Eu queria saber a data do Shavuot e que você deixasse sua mensagem final em 3 minutos. E se o Maurício ou alguém quiser escrever aí o seu endereço para as pessoas entrarem em contato. Tá. Olha aí, família Pax, a Jaqueline é uma excelente arquiteta, ela faz harmonização de interiores no seu lar docilar. Você quer mudar de vida? Muda onde você mora. Ela vai lá, faz uma visita, faz um planejamento para que você possa recomeçar um novo ciclo com saúde, com cura, com prosperidade, com harmonia. Por isso que chama Jaqueline Diniz harmonização, que é para harmonizar tudo através do Feng Shui, que é uma técnica milenar chinesa, que significa água e vento, que equilibra os elementos da natureza na sua casa. Então, tá aí feito o convite. Olha, você falou que são 49 dias depois. São 49 dias, né? Depois do São 49 dias. Shavuot vai cair no sábado, dia 4 de maio. Mas quem sabe até lá... Não, 4 de maio, espera. 4 de junho. Desculpa, 4 de junho. 4 de junho. 4 de junho, porque é 49 dias, tá bom. Aí, 4 de junho. A Carmen vai me convidar. Eu já estou aqui, eu já estou me convidando. Carmen, não, já está convidada. Pronto, olha, pronto. Eu venho com muito prazer para falar, para a gente aproveitar isso. Claro. Mas quem for seguindo lá no YouTube vai recebendo esses avisos. Legal. Eu me lembro. Deixa eu fazer uma pergunta. A contagem de Homer não tem uma meditação por dia, uma palavra por dia? Já estou fazendo. Quem quiser, entra aqui no meu Instagram. Então. Jaqueline Diniz Harmonização no Stories. Todo dia eu estou colocando a reflexão do dia. Você leia aquela pergunta que vai estar escrita lá e você pense dentro de você. Estou fazendo isso. Entra no Stories do Instagram. Tá ótimo. Tua mensagem, 2 minutos. Bom, agora, última palavra, pessoal, gente. Meus queridos companheiros de jornada, de vida e de momento aqui e agora. A luz está do nosso lado, bombando para querer fazer parte de nós. Qualquer tipo de pressão que a gente sinta, é pressão dela querendo entrar. Não ache que o momento é o momento de queda, é a maior oportunidade de salto. Vamos saltar acima das nossas dificuldades. Vamos encarar com responsabilidade para a gente fazer a ressurreição dos mortos e ir para a imortalidade, trazendo a luz que vai começar a trabalhar dentro do nosso DNA. Aí a gente não vai adoecer mais e a gente vai ser muito feliz. Que todos nós possamos ser muito felizes e plenos o quanto antes. Eu conto com vocês. Amém. 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 Obrigada, Jaqueline, querida. Grande beijo, abraço no Maurício, na sua família. Gratidão. Obrigada. Namastê, família Pax. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigada.